Bom dia, pessoal! Hoje a gente vai dar continuidade no nosso conteúdo, né? Nós vamos falar sobre a importância e o uso da água, tá bom? Primeiro, nós vamos falar um pouco sobre a importância da água para os seres vivos no geral, né? A gente falou muito sobre a água ser essencial para a vida, né? E aí a gente vai falar um pouco disso, né? Por que ela é essencial para a vida? Ela, né, faz toda a manutenção da vida na Terra, de todos os organismos vivos, né, e transporte de alguns organismos não vivos, né, a gente vai ver isso depois, mas ela serve tanto para dissolução, né, a quebra de substâncias, quanto para transporte de substâncias pela água. Como a gente viu na aula passada, a gente viu que até mesmo o sangue da gente, né, possui água e é por isso que ele consegue fazer esse transporte de substâncias. Então, assim como ele consegue fazer esse transporte de substâncias, né, nutrientes e tudo para o bem do nosso organismo, ele também consegue fazer a excreção, né, a liberação de toxinas, que pode ser pelo suor ou pela urina, né? A gente viu que o suor também possui muita água na sua composição e a urina também possui muita água na sua composição. Então, como importância geral, a gente tem essa, né? A manutenção na vida da Terra, dissolução e transporte de substâncias pela água e a liberação de toxinas, né? Através do suor ou da urina. Bem, para as plantas, a gente tem uma importância muito grande na questão da fotossíntese, tá? A fotossíntese, ela não é apenas a luz do sol. Depois a gente vai ver direitinho como é que se faz, como é que se acontece o processo de fotossíntese. E a gente vai ver, né, que a fotossíntese ela necessita de água para o seu processo, tá bom? Assim como no processo de fotossíntese a gente vai ter essa utilização da água, né? Por si só, né, a planta ela precisa da água para absorver os nutrientes, tá? A planta ela absorve nutrientes por meio da água também. Para os animais, né? A gente viu as plantas, agora vamos falar dos animais. Alguns animais a gente sabe que são exclusivamente aquáticos, né? Eles precisam necessariamente da água para sobreviver mesmo, né? Como é o caso dos peixes. Os peixes, corais, algumas algas. Então a gente tem alguns animais que são exclusivamente aquáticos, que é alguns micro-organismos, né, que vai variar de tamanhos de micro, né, que a gente nem consegue ver a olho nu, a grandes mamíferos, como baleia, por exemplo. Né? A gente tem essa vasta, né, essa quantidade tão grande de animais que precisam exclusivamente da água. E aí a gente também tem algumas plantas, como eu falei, né, que algumas plantas como as algas, algumas algas são aquáticas e elas precisam, né, elas vivem exclusivamente na água também. E também, ainda falando dos animais, a gente tem a questão do processo de fecundação, né, da reprodução dos animais ou de desenvolvimento do animal. Tem alguns animais que eles só fazem o processo de fecundação na água ou que se tem o início do desenvolvimento na água, que é o caso do girino, né? A gente sabe que o sapo, ele em sua fase adulta é terrestre, de ambiente úmido, mas a sua fase jovial, né, quando ele eclode, né, quando ele sai do ovo, ele tem a fase de girino. Ele passa pela fase de girino, que ele é nadante, ele vive na água quando ele é girino. Depois ele vai se desenvolvendo, criando pernas e tudo, e vai para a parte terrestre. Mas inicialmente ele fica na parte aquática. E é por isso que a gente diz que a água ela é importante também para o desenvolvimento de algumas espécies de animais, tá certo? Então, bora lá. A água, para a importância do planeta no geral, né? Ela ajuda a regular a temperatura do planeta. Como a gente viu na aula passada, a questão das praias, né? Que durante o dia a água é fria, à noite é quente, né? A gente percebe que a água ela tem esse papel importante, né, na regulação de temperatura. Ela consegue redistribuir, consegue amenizar o calor que é recebido do sol, tá? E é por isso que ela consegue fazer essa regulagem, né, de temperatura. Então, é uma característica muito importante da água para o planeta Terra no geral. Então, a gente falou das importâncias e tudo, agora a gente vai falar dos diferentes usos da água.
né? O ser humano, ele conseguiu ao longo do tempo, né, fazer com que a água fosse utilizada de diversas maneiras, não somente para a gente beber, né? Não somente para a gente cozinhar. A água ela foi utilizada no dia a dia do ser humano com o passar dos anos, das eras, né? Para melhorar o seu dia a dia, melhorar a sua sociedade. Então, o ser humano ele consegue desde desviar o curso de um rio, né? Ele consegue mudar a direção de um rio, como utilizar a água para fabricação ou manutenção ou até mesmo funcionamento de algum objeto tecnológico. Isso a gente viu e vai ver aqui, né? Mas a gente viu ao longo das eras. E aqui eu botei como exemplo, né, o transporte, né, que a gente vai ter navios, a navegação, né, a irrigação, o abastecimento, né, de residências e indústrias, no caso a água que chega na nossa casa, tudo isso, o ser humano ele foi capaz de desenvolver e fazer melhorias ao longo do tempo. Então, primeiro vamos falar da água e o comércio, né? O que é que acontece? A água, ela é utilizada em todas as áreas, a gente vai ver várias áreas aqui, se ela é utilizada em todas as áreas. E aí, que a gente vê muito é a questão do comércio. Por quê? Muitos alimentos, eles ou são retirados da água, ou eles precisam de água, né? Os alimentos que são retirados das águas, né, dos rios, mares, oceanos, a gente tem moluscos, né, polvo, tá? A gente tem crustáceos, aquele siri que vem na praia, por exemplo. Ou então peixes, né? A gente tem diversos peixes. E até mesmo as algas, né? As algas que são utilizadas para fazer medicamentos, são utilizadas para fazer comida e tudo, elas são retiradas, muitas delas são exclusivamente aquáticas, então elas são retiradas da água, tá? A gente também utiliza em relação ao comércio, como eu falei, ou você retira ou você utiliza a água, né? Os agricultores, né, a agricultura e a pecuária, tá? Elas vão utilizar a água. Por quê? Quando a gente tem uma plantação, a gente precisa de água para estar regando essa plantação, que é o que a gente chama de irrigação artificial. Quando é o ser humano que faz essa irrigação, não é uma irrigação através do solo ou então a chuva que não, é o ser humano que ele vai fazer essa irrigação. Então a gente chama de irrigação artificial. No caso da agricultura, no caso da pecuária, a gente tem os animais, porcos, galinha, vaca, boi, todos esses animais, como a gente já viu, precisam de água para sobreviver. Então, o ser humano vai ofertar essa água para esses animais. Então, a gente usa a água para a manutenção da vida desses animais na pecuária também. E também a gente vai ter na própria produção, em indústrias, né? Em tudo que a gente tem, a gente utilizou a água para fazer o processo de formação, o processo o processo de formação mesmo do material, né? Aqui eu trouxe aqui o gasto de água na indústria, a água que a gente não vê, né? Quando a gente vai fazer, né, preparar, que eu falei, né, a questão da carne e tudo, da gente oferecer a carne para o animal ainda vivo, mas para o processo, né, de 1 quilo de carne bovina, a gente usa 20.700 litros de água. Para a produção de um carro, a gente usa 14.800 litros de água. Para a produção de uma folha de papel, a gente vai usar 10 litros de água. Ah, professora, como é que é isso? Você vai jogar a água? Então, no caso, por exemplo, da folha de papel, a gente tem o corte da árvore, tem todo o processo da indústria e tudo. Isso leva tempo, isso leva gastos, isso leva água, tá? A gente vai precisar, por exemplo, na camisa de algodão, que a gente usa 2.700 litros de água para fazer uma camisa. Vai fazer a lavagem do algodão, todo o processo de tecer, né, as linhas, todo o processo. Então, todo o processo até o produto final é utilizado água, tá? E aqui a gente tem, né, mais ou menos quanto é utilizado para cada quilo ou unidade de alguns produtos que a gente tem na indústria. Então, quando a gente fala de economia, na maioria das vezes a gente vê essa questão, né, das indústrias e tudo,
mas a gente também fala de lazer, né, de turismo, tudo isso move a economia do mundo. E aí é o nosso outro ponto, né, a água e o lazer. Né, a gente tem a utilização da água, né, como mecanismo de esporte, como natação, esportes como... Como é o nome daquele? Ginástica sincronizada, uma coisa assim. Que se faz também, né, nas piscinas e tudo, e até a utilização de piscina, aquele dia ensolarado na praia, tudo isso a gente vai utilizar a água como lazer também. Além de usar a água como lazer, a gente também tem o uso da água como tratamento médico, que é um exemplo aqui, é a hidroterapia. A hidroterapia é uma terapia que utiliza a água, né? Água, terapia, né? Cuidado. Aí a gente tá vendo duas situações, né? A gente tá vendo aqui no lado esquerdo, a gente vê uma senhora, né? Ela tá fazendo como se fosse uma esteira dentro d'água, né? E aqui do outro lado a gente tem uma criança especial também fazendo a hidroterapia. A hidroterapia, ela fortalece bastante os músculos, né? Eu não vou adentrar muito a hidroterapia, porque é um assunto no trabalho que vocês vão ter que me apresentar. Mas a hidroterapia, ela é muito importante, tanto para deficiência física, quanto para deficiência intelectual, tá certo? Então, a hidroterapia, ela tem uma importância muito grande, tá certo? Vamos continuar então. Agora a gente vai falar sobre a importância da água para a história, tá? O decorrer da história, das eras, das épocas. Então, no século XV e século XVI, teve um ponto muito importante, a água, para as grandes navegações. Eu não sei se vocês já viram, né, em história, mas a gente teve as grandes navegações. Que o que é que aconteceu nas grandes navegações? Foi quando os europeus começaram a colonizar outros continentes através das embarcações. Eles começavam a investigar, a explorar o mundo através da navegação. Então, a água ela teve essa importância, né, da questão dos navios, deles se locomoverem de um continente a outro, tá bom? Outra coisa importante da história é no século 17. No século 17, a gente houve um grande desenvolvimento industrial, o que a gente chama de Revolução Industrial, tá? A gente tem a criação de máquinas a vapor, as locomotivas a vapor, alguns navios, alguns trens, tá? E outras substituições, né, que aconteceram, que a gente antes utilizava alguns animais para fazer alguns movimentos e tudo, e agora a gente utiliza a água, como alguns moinhos que era utilizado animais, agora se utiliza a água. Então, no decorrer da história, teve esses dois principais pontos, né, que foi as grandes navegações e a Revolução Industrial, tá bom? E por fim, né, a gente vai falar um pouco sobre a água e a geração de energia. A geração de energia, a gente vai falar sobre as usinas hidrelétricas. As usinas hidrelétricas, elas são feitas, né? Ela se faz uma barragem, tá certo? Num rio, tá? Eles vão modificar o curso desse rio para poder fazer essa barragem e eles vão ter algumas turbinas e tudo que vai fazer com que a energia mecânica, que vai ser dessa turbina que vai ficar girando, se transforme em energia elétrica. Mas para isso a gente precisa de uma enorme quantidade de água para que isso aconteça. Então, o que é que acontece? Você vai ter que ter uma grande quantidade de água, várias turbinas, muita força e tudo isso para que aconteça essa mudança tanto de energia mecânica para energia elétrica, tá certo? E aí, o que é que acontece? Eu trouxe para vocês um videozinho, que esse aqui é o link, mas eu vou botar aqui na descrição do videozinho, e aí a aula vai acabar aqui, vocês vão assistir esse link, tá certo? É muito importante que vocês assistam o link, tá? Esse vídeo desse link, que vai explicar um pouco sobre como funciona uma usina hidrelétrica, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês me passam, tá certo? Vocês falam comigo pelo WhatsApp. E a gente vai tirando as dúvidas e a gente se vê na próxima aula em relação ao trabalho. Já vou mandar lá no grupo, tá bom?
Um beijo, pessoal, e tchau, tchau!